Brasil, a renda e, como consequência, o consumo aumentaram. Com mais recursos, o brasileiro quer facilitar o dia a dia e o descartável acaba sendo a opção mais rápida e prática. Depois, já não é problema nosso. Pilhas e pilhas de lixo crescem a cada dia. Temos produzido tanto lixo que uma pessoa com 70 quilos gera em 2 meses a mesma quantidade de seu peso em rejeitos. Em um ano, ela terá descartado 6 vezes mais que o seu próprio peso. E durante toda a vida, terá um prédio inteiro de coisas jogadas fora. Se ela viver 100 anos, certo? Que são 1.200 meses, significa 1.200 vezes o peso dela que ela vai gerar ao longo da vida dela, certo? Então, por aí a gente vê, né, o que esse problema representa. Para tornar o ciclo de vida de um produto mais longo, a reciclagem é fundamental, mas ela não é capaz de mudar tudo sozinha. Mudar a rotina em casa e saber consumir melhor é o que propõe um grupo de Curitiba do movimento Do Meu Lixo Cuido Eu. Todos os dias, a Kombi do projeto passa por Hortifruti Grangeiros para recolher o que é jogado fora. Segundo o Hortifruti Grangeiro, lixo, mas você vê que é um material que está em perfeito estado de poder ser consumido. E, infelizmente, está jogado no lixo. Como a quantidade de alimentos jogados fora é grande, o grupo resolveu dividir com outras pessoas o que tinha em excesso. Ela estava muito magra, engordou. No quintal de Dona Helena, ela e o marido criam vacas. A ajuda com os resíduos dos verdudeiros chegou em boa hora. Olha, depois que eles trouxeram para mim foi tão bom, nós estávamos sem pasto. Não tinha pasto das vacas. Hoje elas fazem a festa. Porque só no comprado, olha, ele gasta R$600 por mês. De compra de ração, farelo de milho, farelo de trigo, tudo, né? Em outra casa, as vacas fazem a festa com as laranjas jogadas fora. E mesmo entre o que não serve mais, é possível achar alimentos ainda bons para consumo. E iria para o aterro e a gente resgatou ele do lixo. Então esse daqui não vai para os animais, né? Esse daqui a gente entrega para a dona Justina, que é a dona dessas vacas. Ela tem uma família grande, ela distribui aqui pela vizinhança dela, para os familiares e tudo mais. Então nada se perde. Geralmente vocês acham comida boa assim? Sim, porque é o seguinte, você está com uma situação que as pessoas que estão querendo aquele produto idealizado que aparece na televisão e não admitem que uma mão tenha um dedo apertando, a banana esteja não absolutamente amarelinha. E a maioria das vendas que são feitas nesse hortifruti aqui são feitas por internet. Então a pessoa não compra um vegetal de verdade, ela compra um vegetal passado no ideal dela. Aqui na Casa da Videira, os vegetais são plantados mesmo no fundo do quintal. O que eles trazem dos hortifruti servem de alimento para os animais que também estão ali. Cabras, coelhos, galinhas. E aqui na Casa da Videira é onde todo o projeto funciona e também onde que o Eduardo mora, né, Eduardo? Isso mesmo. Por que vocês optaram em fazer em uma casa, no meio de um bairro, dentro da cidade? Então, porque a gente começou esse processo todo ainda como uma ONG, uma organização com um prédio próprio e tudo mais, para desenvolver projetos e atividades. Mas no momento a gente se perguntou, poxa, será que isso faz sentido? Ser um projeto, né, estanque, preso num ambiente? Se a gente se chama Casa da Videira, isso tem que ser uma casa de verdade. Uma casa que, ao invés de jogar lixo fora, traz o de fora para cá. São 3,5 toneladas de lixo colocados aqui dentro, lixo orgânico, vindo do nosso entorno, das casas das pessoas, de alguns comércios também, e que isso representaria o lixo orgânico de 100 casas. Então, em uma única unidade de 350 metros quadrados, a gente consegue processar o resíduo de 100 famílias. O processo é simples, mas envolveu estudos e experiências. O que eles conseguem na rua vira alimento para os coelhos e cabras. Tudo isso, junto com o lixo orgânico produzido pela casa, vai para a compostagem. O que a gente faz aqui com o processo do lixo é, antes de jogar o dejeto direto, os rejeitos direto lá, eles passam pela compostagem, agora mais radicalmente ainda, com esterco, com urina, com pó de café. Uma parte disso vira minhoca e a gente cortou com isso a necessidade de acrescentar soja na ração delas. Então não damos soja para elas, porque elas têm direto acesso a proteína de alta qualidade, que é minhoca, que é o alimento natural dela, bichinhos e aranha e mais tudo que é bichinho que dá no solo.
e a gente não precisa dar aminoácidos essenciais para elas também. E um detalhe, mesmo com animais, lixo orgânico e esterco no quintal, não sentimos nenhum mau cheiro ou vemos insetos atraídos pela decomposição. A solução que eles encontraram veio da própria natureza. Por que na floresta não fede? Quando a gente entra numa floresta, a gente não quer respirar ar puro. E por que não tem mau cheiro na floresta? Porque ali está equilibrado. O equilíbrio que acontece ali é que essa quantidade toda de nitrogênio que está no solo recebe uma camada de carbono por cima dela, que são as folhas das árvores, os galhos que estão caindo ali. E isso cria uma reação química que faz com que esse material todo não apodreça, mas ele se decomponha naturalmente. Até o chorume aqui é produzido, mas como não teve contato com materiais tóxicos, vira biofertilizante. Agora é um projeto interessante para quem tem casa. E quem tem apartamento, como é que faz? Então, a gente pensou também quem tem apartamento, né? Como que pode fazer isso que a gente está fazendo aqui dentro de uma sacada ou dentro de uma varanda? É um canteiro de capilaridade, né, que a gente chama, que ele é um canteiro invertido, na verdade. A gente, ao invés de jogar água por cima dele, ele irriga de baixo para cima. A gente coloca a água por aqui, ela fica com um reservatório aqui no fundo da caixa, e essa água infiltra no solo por capilaridade. Então ela mantém a umidade constante, e mesmo que a família viaje aí por 15, 20 dias, a horta não morre. A casa hoje é exemplo de que é possível reduzir os resíduos molhados que vão para o lixo. Na hora que eu olho para mim mesmo e falo, eu vou dar conta do meu lixo, eu vou pensar no quanto eu estou consumindo, de onde está vindo, para onde vai. Isso tem um poder de mudar. Eu aproveito cada oportunidade para tentar ver se alguém lá do outro lado desperta e fala assim, cara, é isso, eu posso. Fácil de fazer em casa também é a separação do lixo seco. A gente está aqui na casa da dona Sônia, que já separa o lixo, e também com a gerente de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, a Fernanda, que vai dar algumas dicas para a gente ver se a dona Sônia está fazendo mesmo do jeito certo, né, Fernanda? Tem algumas coisinhas que às vezes a gente dá uma embananada na hora de separar o lixo, né? Bom, aqui em casa, aqui no prédio, inclusive, funciona da seguinte maneira. Todos os apartamentos têm um triturador, né? Então, o resto de alimento a gente joga no triturador e aquele restante de lixo orgânico a gente coloca em saquinho plástico e já leva direto para a lixeira do andar. Coisa importante que a gente pode ver, na hora de comprar um produto, avaliar os tipos de embalagem pelo nível de reciclabilidade. Então, por exemplo, se tem um produto que é difícil de ser reciclado, que não está sendo reciclado, a gente pode optar por uma embalagem diferente. Substituir, né? Substituir. Vamos ver o que você já tem aí pra gente avaliar o que dá pra fazer de diferente. Vamos lá. Caixinha longa-vida. A caixinha longa-vida, ela é essa aqui? Muitíssimo prática, exatamente. Ela é muito prática, né? E conserva o produto, traz todas as informações. Mas a caixinha longa-vida, ela tem uma reciclagem incipiente, ela está crescendo essa reciclagem. Ela é formada por várias camadas. Então é uma camada de papel, uma camada de plástico, uma camada de alumínio. A maçaroca que fica de plástico e alumínio, ela tem pouco uso ainda, né? Dá para fazer caneta, dá para fazer telha, dá para fazer algumas coisas, mas é tudo muito artesanal nesse sentido de que não tem uma larga escala. Então, dando para comprar, por exemplo, em vez de comprar uma caixinha dessa, comprar aquele suco concentrado, que vem é uma garrafa só, por exemplo, uma garrafa só de vidro, que dá 5 litros, é mais interessante do que 5 caixinhas. Porque todo dia quando eu chego, tá desse jeito aqui. Aí eu já chego, a dona Sônia falou, a gente põe aqui. Coloca aí dentro. Coloca aqui dentro. Aí eu ponho lá na lixeira grande do prédio. Que é aqui no andar mesmo. Aqui no andar. Quando você for fazer esse trabalho todo dia de manhã, em vez de colocar numa sacolinha plástica, você pode colocar dentro dessa caixa. Que vai caber tudo. E depois você vai lá na lixeira maior, coloca na lixeira maior e traz a caixa de volta. A utilidade da sacolinha plástica é inegável. Ninguém diz que ela não serve para nada. Mas a verdade é que a gente consome sacolinha demais. E como eu estava falando, dificilmente ela é reciclada. Em poucos lugares, os catadores separam as sacolas para fazer a reciclagem, porque o valor econômico ainda é muito baixo. A gente tem a alternativa das caixas, a alternativa dos carrinhos e a alternativa da sacolinha retornável. Né? Essa daqui, com esse tamanhozinho interessante, ela é boa até para ir para padaria, para ir fazer pequenas compras, né? Então é interessante a gente ter uma dessa dentro do carro, dentro de casa, dentro da bolsa.
Ai, que ótimo. Agora, depois de tanta dica, né, dona Sônia e dona Maria José, valeu a pena saber como tratar os resíduos da gente? Sim. Olha, como dizem, né? A vida é um eterno aprendizado. Eu achava que fazia tudo certinho. Olha só que pretensão. Mas foi interessante que, por exemplo, já não vamos mais usar sacolinha de plástico para levar o lixo reciclável lá para a lixeira. Vamos colocar tudo direto lá. Então, aprendemos, foram dicas interessantes. Vamos colocar em prática, né, Mazé? É, sim. O prédio inteiro de dona Sônia foi orientado e faz a separação do lixo. O marido dela, seu José, que é o síndico do condomínio, conta que todos os moradores fazem o mesmo. Mas depois que o lixo sai do prédio, mesmo colocado em containers específicos para cada tipo, quando o caminhão do lixo passa, é tudo misturado. Por aqui, não há coleta seletiva. Essa é uma grande falha, realmente, do sistema público de recolhimento do lixo, porque, no nosso ponto de vista, o próprio sistema público deveria ter o cuidado, realmente, de preparar, de recolher esse lixo separadamente, como a gente tem feito aqui no prédio. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 a 2010, do IBGE, apenas 17,8% dos municípios brasileiros fazem a coleta seletiva. Brasília é um desses. Em poucos locais, o caminhão da coleta passa uma vez por semana. Segundo o governo do Distrito Federal, há um projeto para a implantação, mas que ainda não saiu do papel. Nós fizemos um projeto apresentado pelo governo, que deve haver liberação dos recursos esse ano, que estabelece um mínimo aí de 12 milhões de reais que seriam necessários para a aquisição de veículos, equipamentos de proteção dos garis, né? E com a incorporação de servidores do SLU que estão fora do SLU, então nós implantaríamos efetivamente a coleta de lixo em todo o Distrito Federal. Para que o sistema funcione, todos devem fazer a sua parte. Nós, consumidores, separando os resíduos. Depois o governo, implantando a coleta seletiva e mais aterros sanitários. E as cooperativas e empresas de reciclagem aproveitando todo o material separado. Sem qualquer um desses elos, o sistema não funciona. Toda essa cadeia tem responsabilidade no caminho de volta. Desde do consumidor final, passando pelo comerciante, pelo distribuidor, pelo industrial, pelo importador, tá certo? Quer dizer, todos eles são responsáveis, senão nós vamos gerar uma montanha enorme e isso vai, né, onde nós vamos chegar. Quer dizer.